Só queria compartilhar uma palavra que, para alguns aqui, talvez vai ser um pouco familiar. O João, o pastor, o outro João, pegou meio que no final a palavra, que foi uma palavra que o Senhor me deu para trazer para os homens, numa reunião dos homens que teve. A palavra falou muito no meu coração e eu estendi ela um pouco agora, mas eu queria compartilhar essa palavra também com a igreja toda. E queria que você abrisse a Bíblia em João 13, 21 a 30. Deixa eu chegar nessa cadeira. João 13, a partir do verso 21. Diz assim a palavra. Todos abrindo? Sim. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade, vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seu peito, no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é esse? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado de pão molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que tens que fazer, faça depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito ele dissera isso. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era noite. Amém? Pai, obrigado por sua palavra. Pai, eu levo minha voz ao Senhor, te pedindo para que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração para receber daquilo que o Senhor quer ministrar essa manhã. Senhor, usa a minha vida, Pai, para falar aquilo que o Senhor deseja aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, que toda barreira, Pai, que toda fortaleza que possa impedir o seu espírito de falar, de comunicar a tua palavra conosco, que caia por terra em nome de Jesus, Pai, que o seu espírito tenha liberdade para agir aqui no nosso meio, para nos corrigir, para abrir os nossos olhos, Pai, em nome de Jesus, que o seu espírito tenha liberdade para transformar o nosso coração e a nossa mente aqui essa manhã, Senhor, em nome de Jesus, Pai, amém. Amém? Então essa passagem é uma passagem bastante conhecida por muitos. Nós sabemos, até mesmo, às vezes, quem não lê a Bíblia conhece essa passagem por ver o filme, o momento da traição, ou pelo menos conhece Judas, sabe que ele foi o traidor. E muita gente até, me deparei com isso essa semana, muita gente nem sabe que existiam dois Judas. Né? Às vezes a pessoa até acha que o Judas que escreveu a Bíblia, que a gente tem no Evangelho de Judas, é o mesmo Judas, mas não é. Existiam dois Judas. Mas Judas é um personagem muito conhecido por todos, sejam cristãos, sejam não cristãos, e ele é sempre lembrado por todos como o traidor, aquele que traiu Jesus, aquele que entregou Jesus. E geralmente quando a gente lê a Bíblia, nós cristãos, nós que lemos a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, o que a gente faz? Né? A gente pega os personagens bons, mocinhos, e a gente sempre, muitas vezes, a gente transfere isso para a nossa vida. A gente lê sobre a história de Moisés e a gente pensa: eu vou ser um homem como Moisés, eu vou abrir um mar sobre mim, eu declaro que o mar vai se abrir sobre mim. Isso não estou falando que isso é errado, isso não é mal, mas a gente tem a mania de sempre pegar os mocinhos da Bíblia, aqueles que fizeram grandes coisas, e transportar isso para a nossa vida e dizer que nós somos essas pessoas, nós somos esse tipo de pessoa. E realmente, de fato, nós deveríamos ser e buscar, pelo menos sermos esse tipo de cara, de homens que andaram com Deus, de homens que fizeram grandes coisas com Deus. Mas toda essa interpretação
às vezes de uma forma um pouco exagerada, fez com que a teologia, com que a vida, a interpretação cristã, que eu escrevi aqui, né? Fez com que exatamente, fez com que nossas pregações, as nossas músicas, as nossas maneiras de interpretar a Bíblia, isso moldou a nossa mente, entende? Então toda essa maneira de interpretar a Bíblia fez com que tudo ao nosso redor fosse moldado de uma maneira. E por isso que às vezes hoje a gente vê muito, né, músicas do tipo, né, eu vou vencer, eu vou abrir o mar sobre a minha frente, a minha vitória tem sabor de mel, porque a gente sempre transferiu essas questões de que as coisas boas da Bíblia são para mim. E de fato são, mas a Bíblia relata histórias de homens bons, como também de homens maus. Amém? A gente vê isso. E quem aqui é bom? A palavra fala que bom, só um é bom. A palavra fala que só um é bom. Só o Senhor é bom. Então nós estamos todos ruins, essa é a verdade. Todos nós somos ruins. Todos nós carecemos da glória de Deus. Todos nós carecemos da presença de Deus, da vida do Espírito Santo de Deus. Nós estamos, claro, em construção, nós estamos em processo de nos tornarmos perfeitos, varões, como Cristo é perfeito, né? A imagem de Cristo, como Paulo diz. Mas a verdade é que todos nós somos ruins. Amém? Amém. Então, às vezes, tudo aquilo que está na Bíblia, não às vezes, mas tudo aquilo que está na Bíblia serve também para a nossa vida também. Não só as coisas boas, não só as vitórias, não só as bênçãos, não só as grandes coisas, grandes feitos que os homens que andaram com Deus fizeram, que nós podemos fazer hoje, porque nós também andamos com Deus. Como também os erros que os homens fracos e maus cometeram, também serve para a nossa vida. Também serve para que a gente olhe e perceba se há esse tipo de maldade no nosso coração. Se há um Caim no nosso coração, se há um Judas, se há um tipo de pessoa que a gente consegue ver na Bíblia que não agradou a Deus. E esse tipo de pessoa nós precisamos analisar a nossa vida para perceber isso. Não só olhar para as coisas boas. Amém? Como eu disse, né, as pregações, às vezes, moldaram, contextualizaram isso, porque a gente ouve muito pastor, glória a Deus aqui a gente não é assim. Mas muitas igrejas, muitos pastores que entram na teologia da prosperidade e começam a pregar só vitória. Tem algum? Pregam vitória, pregam bênçãos, pregam prosperidade. E essa palavra é a palavra central de muitas igrejas, infelizmente, de que a pessoa vai vencer, de que a pessoa... Eu ouvi uma vez o pastor dizer, não vou falar da denominação, mas eu ouvi, não, ninguém me contou, eu ouvi ele dizer na pregação que aquele que anda com Jesus não pode aceitar no mínimo uma vida confortável. Quem anda com Jesus tem que ter no mínimo uma vida confortável. E eu, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei em choque. Como que, a primeira coisa que eu pensei, como que os discípulos ouviriam isso? Foi a primeira coisa que eu pensei. Depois eu pensei, como que hoje o pessoal que está na igreja perseguida, que está em países perseguidos, estão escondidos, como que eles ouviriam essa palavra? Sim, para mim, está totalmente fora do que é o Evangelho. Mas porque a gente entrou nessa linha, infelizmente, muitas vezes, essa linha de acreditar que tudo aquilo de bom, só o que está de bom na Bíblia, só as promessas, só os homens bons, é o que serve para nós. O resto são o resto é o outro. Quando a gente ouve sobre alguém que traiu, é o outro que traiu, não foi eu. Quando a gente ouve a murmuração do povo, eu sou Moisés. Agora, aquele fulano de lá é o povo que está murmurando no deserto. Dificuldade de encontrar os nossos defeitos. Exatamente. A gente começa a ficar com dificuldade de perceber a maldade que existe dentro de nós. Como eu disse mais uma vez, nós todos somos maus. Não há um bom. Todos nós somos maus e carecemos da glória de Deus. Então, muito breve, queria que a gente fizesse uma reflexão, uma pequena análise nesse contexto de Judas, nessa passagem que a gente acabou de ver agora. Eu separei aqui 3 pontos para a gente poder analisar. E o primeiro ponto é o seguinte: Judas andou com Jesus cerca de 3 anos. O que isso nos mostra? Nos mostra que andar com Jesus não significa que ele verdadeiramente tem o nosso coração. Certo? Então Judas andou com Jesus durante 3 anos, caminhou com os seus discípulos também durante 3 anos, vendo grandes coisas, fazendo grandes coisas, mas
no final dos 6 anos ele traiu Jesus. Se você voltar alguns versículos, nós lemos o versículo 13, capítulo 13, mas eu acho que no capítulo 8, não sei se é o 8, mas é um tempo atrás, um pouquinho de tempo atrás, antes da ceia, em que o Judas chega dos sacerdotes e fala: o que vocês me dão para eu poder entregar Jesus para vocês? Olha só a pergunta dele: o que vocês me dão? Ele não chegou assim: ó, eu quero 30 moedas, eu quero 40 moedas, eu quero 50, eu quero 100 denários. Ele não chegou, ele perguntou: o que vocês me dão? Se você ver na Bíblia, você vai ver. Ele perguntou: o que vocês me dão? Ele estava com o coração totalmente inclinado a entregar Jesus por qualquer coisa. Se ele falasse assim: eu dou 10 moedas, dou 10 denários, ele ia entregar. O pessoal falou: não, toma 30. Mas se qualquer quantia, o texto parece que qualquer quantia que os sacerdotes oferecessem, ele ia entregar Jesus. Porque o coração dele estava longe de Cristo. O coração dele não estava na missão, naquilo que estava acontecendo. Por mais que ele tivesse andado com Jesus durante 3 anos, andado com seus discípulos, visto grandes coisas, visto tanta coisa acontecer, visto Jesus fazer tantos milagres, tantas maravilhas, andar sobre as águas, tudo isso ele viu ali, ele estava com os discípulos, viu os milagres, as curas, e mesmo assim ele entregou Jesus por qualquer coisa. E quantas vezes nós entregamos Jesus também por qualquer coisa? Quantas vezes nós trocamos Jesus por qualquer coisa? Nós trocamos o lugar da presença de Deus, o lugar da vida com Deus por qualquer coisa, por qualquer moeda. Para pensar, qual é a moeda de câmbio que você tem usado na sua vida? O Judas foi os denários, mas qual é a moeda de câmbio hoje? Você tem trocado Jesus, sabe? Você tem negligenciado um tempo com Ele, você tem negligenciado de estar com Ele. Porque a gente pode falar, como eu disse, a gente pode falar que caminha com Jesus e na verdade nosso coração está longe dele. A gente vê claramente isso em Judas. 3 anos depois ele entrega Jesus. O coração dele está totalmente longe de Cristo. Amém ou não, amém? Amém. Amém. Amém, amém. A gente precisa parar para fazer essas reflexões. A gente precisa se colocar no lugar desse tipo de homens também que tomaram decisões más, decisões erradas, para a gente poder perceber se há algo no nosso coração. Se há algo desse tipo no nosso coração. Infelizmente, hoje a gente está sobrecarregado de informação, sobrecarregado de coisas, de demandas. Mariana falou uma coisa que até essa palavra veio na minha mente quando você falou domingo lá na sua casa. A gente está sobrecarregado de demandas do dia a dia, sabe? Demandas que nem é pecado às vezes, é trabalho, você precisa sustentar a sua casa, você precisa pagar a conta, água, luz, e você, às vezes a gente está sobrecarregado de tantas coisas, porque a gente às vezes deixa Jesus no último ponto, deixa Jesus, né? E a gente precisa achar um ponto de equilíbrio. A gente precisa achar um ponto em que Deus, Jesus, a vida com Deus não seja trocada por essas coisas. Não seja negligenciada e sufocada por essas coisas. Que são coisas que hoje na nossa sociedade são necessárias, mas Cristo ele sustenta a nossa vida. E Ele é o sustento da nossa vida. Muitas vezes a gente busca o nosso sustento em várias outras coisas. A gente nos desesperamos porque nós precisamos disso, daquilo e corremos atrás. Eu falo isso, eu também sou assim, preciso muito disso e a gente desespera. Mas na verdade, quem sustenta a nossa vida é Cristo. Cristo, como diz a música, Cristo sustenta toda a criação, Ele sustenta todo o universo, todo o cosmos, tudo aquilo que tiver. Né, eu gosto muito de estudar, parece que não, mas eu gosto muito de estudar o cosmos, o universo, essas coisas. Às vezes eu estou vendo o Instagram e aparece uma coisa dessa, eu fico vendo ali, porque eu gosto de estudar isso. E aí, com certeza você já ouviu falar que se o Sol tivesse um pouquinho virado para o lado, ia queimar a Terra, se a Terra tivesse um pouquinho assim, então, assim, tudo está em perfeição. Todo o cosmos, existe uma perfeição em todo o cosmos, existe uma perfeição em todo o universo, existe uma perfeição em todo o planeta. E essa perfeição está sendo sustentada por quem? Tudo isso que é perfeito está sendo sustentado pelas mãos do Senhor. Não vem me dizer qualquer ateu que é o acaso, que foi uma explosão, que não tem como essa perfeição, todo esse sistema, não existia algo superior, sabe? Alguém que está sustentando todas essas coisas, cara. E a gente sabe, a gente acredita que Deus, nosso Deus, sustenta todas essas coisas. Quem dirá então sustentar a nossa vida? Quem dirá sustentar uma pequena vida como a nossa? Sabe? Então Ele sustenta a nossa vida. Ele está no controle da nossa vida. Amém? Por isso a gente não precisa nos desesperar,
né, ele precisa estar em primeiro lugar no nosso coração. Amém. Amém? Abre sua Bíblia também, então, agora em Mateus 22. Também um versículo muito conhecido, só para a gente poder finalizar esse ponto. Mateus 22, 37 e 38, diz assim: Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Amém? Esse verso muito conhecido. O primeiro grande mandamento, quando os fariseus, quais são os mandamentos? E ele diz isso, ele resume em dois, mas vamos focar nesse. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. Então, quando a gente sai desse lugar, quando a gente coloca outras coisas nesse lugar que é o primordial na nossa vida, a gente começa a perder o rumo, perder a linha. A gente começa a perder aquilo que é a missão que o Senhor deu para nós. Qual é a missão que o Senhor deu para nós? Qual é a missão que o Senhor deu para cada um de nós? Eu gosto muito de falar isso. Não é pregar o Evangelho. Não é fazer discípulos. A missão primária é andar com Deus. E quando você anda com Deus, você faz essas coisas. Amém? Quando é que Jesus deu essa missão para os discípulos? No final. No final, depois de andar 3 anos com ele. Mas qual que é a primeira coisa que Jesus fala com os discípulos? Estou vendo dos céus e depois todas as outras coisas. O que ele falou? Vem, agora vocês vão ser pescadores de homens. Siga-me. A primeira coisa que Jesus falou para os discípulos é siga-me. Então, nossa missão primordial é siga-me. Andar com Jesus, andar com Ele, aprender aos pés dele, crescer na vida com Ele, crescer em maturidade, crescer no nosso caráter, nos parecer mais com Ele. E todas essas coisas de fazer discípulos, pregar o Evangelho, ir pelo mundo afora, sendo uma luz no mundo, sendo sal da terra, tudo isso vai vir de uma vida que anda com Ele. Vai vir de alguém que segue Ele, que caminha com Ele, que está aprendendo com Ele pelo caminho. Amém? Então, a gente não precisa... Eu passei muito por isso, eu era da Igreja Batista. Não sei se alguém aqui era Batista. E a Batista é missão. E assim, foi muito bom para minha vida, cresci muito. Só que, parando para pensar hoje, é o que eu estou querendo dizer. Andar com Deus é primordial. É o fator primário da vida cristã. E fazer missões vai ser uma consequência de você caminhar com Deus. Amém? E muitas vezes a gente faz missão, mas na verdade a gente não está andando com Deus, na verdade nosso coração está longe de Deus. Isso pode acontecer, infelizmente. A gente já viu muito isso acontecer, eu já vi muito isso acontecer. Por quê? Porque fazer o bem não significa que eu tenho Deus no coração. Tem muitas ONGs, muitas coisas, pessoas aí que fazem bem e que nem acreditam em Deus. Porque fazer o bem não é a coisa primordial da nossa vida como cristão, é andar com Deus. Amém? No segundo ponto, analisando esse contexto de Judas, esse ponto é forte. Jesus, ele pega o pão, né? A gente leu agora, ele pega o pão, ele molha o pão e dá para Judas. E no mesmo instante, Satanás entra nele. Agora, se a gente parar para pensar um pouquinho aqui, deixa eu voltar aqui no... Volta lá em Judas, João 13. Então vamos lá, vamos parar para pensar um pouquinho naquilo que está acontecendo aqui. Jesus, ele diz, né? Na verdade, eu vos digo que um de vocês vai me trair. Ele disse isso para quem? Para todos. Todos que estavam ali ouviram ele falar isso. Amém? Então, um texto é muito claro. Na verdade, vos digo que algum de vocês vai me trair. Então, os discípulos começam aquele alvoroço. Quem será? Quem será? Quem será? E aí Pedro pergunta para João. Como João estava do lado, falou: João, pergunta aí. Já que você está do lado, pergunta aí quem que vai ser. Aí o que o João faz? No versículo 25, João vai e inclina a sua cabeça no peito de Jesus e pergunta: Jesus, quem que vai te trair? Quem ouviu João perguntar?
Judas. Não, só Jesus. Só Jesus ouviu perguntar. Entendeu? Vai entendendo o contexto? Então Pedro pergunta, João, pergunta a ele. Aí talvez não foi no mesmo momento, talvez João esperou a oportunidade, de repente perguntou, Jesus, quem vai te trair? Aí Jesus fala com quem? Com João. Aquele que eu der um pedacinho de pão. Jesus não falou isso com todo mundo. A gente vai perceber isso no texto. Jesus não falou isso com todo mundo. Jesus fala com João, é aquele que eu vou dar um pedaço de pão. Pronto. Aí depois Jesus molha o pão e dá para Judas. Então João já... Opa. E aí depois o que Jesus fala? O que você tem que fazer? Vai e faça. É isso ele falou para quem? Não, para todos. Para todos. Por que ele falou para todos? Porque depois o versículo diz que os discípulos, Judas levantou e saiu, e o versículo diz que todos começaram a pensar, será que ele foi dar comida aos pobres? Será que ele foi comprar alguma coisa que Jesus falou? Então isso todo mundo ouviu. Mas a parte do Jesus falar com João, é para quem que eu vou dar um pedaço de pão. Só João ouviu. Jesus falou com João. Porque senão todo mundo ia saber. Ele levantou e saiu, todo mundo ia saber. Ele é o traidor. Mas naquele momento, eles pensaram outras coisas. Pensaram que ele tinha levantado para ir fazer alguma coisa, para ir dar comida aos pobres. O versículo é claro em dizer isso. Então significa que o quê? Significa que assim, os discípulos ali ficaram meio sem entender o que estava acontecendo. Né? Basicamente, Jesus sabia, claro. João meio que desconfiou ali, porque ele fez a pergunta. Talvez Pedro também tenha desconfiado, porque fez aquela ligação ali com o João, mas os outros discípulos ficaram meio que assim. Judas levantou e saiu da mesa assim do nada. O que será que aconteceu? Sabe? Agora, o ponto é, Jesus pega o pão, molha e dá para Judas. E no mesmo instante, Satanás entrou nele. E a pergunta que eu faço essa manhã é, como é que Deus te dá uma coisa e você recebe Satanás? Como é que Deus dá uma coisa para nós e nós recebemos Satanás? Como é que Deus deu algo para Judas? Deus, quando eu falo Deus, a gente sabe, né? Jesus deu algo para Judas e ele recebeu Satanás. Isso é possível? Será que isso é possível na nossa vida? Ou Deus só dá a bênção? Mas isso significa que Deus deu Satanás para ele? Que Jesus deu Satanás para ele? Não. Amém? Significa que aquilo revelou o coração dele. Revelou aquilo que estava no coração de Judas. E muitas das vezes Deus permite que coisas aconteçam na nossa vida, ou nos dá aquilo que nosso coração está ansiando, para que o nosso coração seja revelado. E a gente precisa analisar isso. Será que eu estou recebendo uma bênção de Deus? Será que eu estou recebendo uma resposta de Deus? Ou será que Deus está me dando porque eu quero tanto, e aí isso acaba por revelar o nosso coração? Quantas bênçãos que às vezes a gente recebe que acaba se tornando uma maldição na nossa vida? Porque talvez não era exatamente a vontade de Deus. Talvez era a vontade do seu coração. Era a vontade daquilo que o seu coração desejava. Então não é possível você receber algo de Deus e o seu coração se revelar. E Satanás entrar dentro de você. Porque a palavra é clara, não sou eu que estou falando. Ele pegou um pedaço de pão, assim que ele pegou, a palavra fala, assim que Judas pegou, Satanás entrou nele. Satanás não está apenas nas coisas, nem em lugares, ele está, né, em tudo, porque o mundo jaz o maligno, ele sabe, o mundo jaz o maligno. Então não há lugar onde você não veja a consequência do mal. Em todo lugar a consequência do mal, tudo está caído. E algumas vezes, né, muitas das vezes, como é o caso de Judas, até no espelho, quando você olha para o espelho, você vê o mal. Você vê você mesmo, como a gente disse no início, nós somos maus. Por isso nós temos isso, mas isso tem mais a ver com o quê? Não tem a ver com aquilo que ele recebe na ceia, na mesa. Tem a ver com algo que está no nosso coração. Tem a ver com aquilo que a gente carrega no nosso coração. Abra sua Bíblia em Mateus 15. Mateus 15, 8 diz assim: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. No verso 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, aquilo o pão que Judas recebeu, né, de Jesus não estava endemoniado.
Ele quando estava endemoniado. Quem estava endemoniado era Judas, era o coração de Judas que estava endemoniado. Endemoniado de quê? Endemoniado de coisas, dos seus próprios desejos, daquilo que ele desejava, sabe? Do dinheiro, da ganância. Isso estava dentro do coração dele, não era o Senhor que estava no coração dele. E receber algo de Deus só, simplesmente revelou aquilo que estava dentro dele. Por isso que por isso que a vida cristã ela diz respeito muito mais do que aquilo que a gente não diz respeito ao que a gente tem que fazer, mas diz respeito muito mais ao tipo de pessoa que nós devemos ser. Amém? Como eu disse, né? Missões, 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 isso, pregar o evangelho, fazer discípulos, é o que a gente tem que fazer, certo? Só que a vida cristã ela diz respeito muito mais daquilo que nós devemos ser, do que nós devemos ser, sabe? Porque é o que nós devemos ser vai revelar. Quando eu tenho contato, se eu sou algo mal, quando eu tenho contato com o santo, com Deus santo, as coisas santas de Deus, eu tenho duas opções. Ou eu vou ser, ou o demônio vai tomar minha vida, ou eu vou ser transformado e liberto. Eu vou abandonar essas coisas. Eu vou decidir caminhar com ele. Só tem essas duas saídas. E a gente, né, em nome de Jesus, a gente fomos aceitos por Cristo, transformados por ele. Amém? Então, como eu disse, todos nós somos maus. E quando a gente tem contato com o santo, essas duas opções é que vão acontecer diante de nossos olhos. Como aconteceu com Judas, quando Jesus diz, agora voltando para o texto, quando Jesus diz assim, vai e faz o que você tem que fazer. Ele diz isso no verso, já tirei aqui, mas ele falou, vai e faça o que você tem que fazer, certo? Todos os discípulos ouviram, tanto é que eles acharam que ele ia fazer outra coisa. Mas quando Jesus diz essas palavras, o que ele está querendo dizer na verdade para Judas? Ele está querendo dizer para Judas, isso significa o quê? Vai e seja quem você é. Não significa que aquilo, como eu disse agora, a nossa vida cristã tem mais a ver com aquilo que nós somos do que aquilo que nós fazemos. Quando Jesus fala, vai e faz o que você tem que fazer, o que ele está querendo dizer? Seja quem você é. Quem você é? Traidor. Vai lá e me entrega, vai lá e faz o que você tem que fazer. Por isso que nós podemos receber algo de Deus e isso revelar a nossa coração, revelar aquilo que está dentro de nós. Como revelou de Judas. Jesus falou, vai e faça o que você tem que fazer. Tipo, aquilo revelou o coração de Judas. Você é esse tipo de pessoa. Aquilo que eu estou te dando está revelando quem você é. Então vai lá e faz aquilo que você é, que é um traidor. Vai lá e me entrega. Sabe? E Judas com certeza entendeu aquilo. Tanto que ele levantou e saiu, nem conseguiu ficar ali naquele ambiente. Ele levantou e saiu. E saiu e fez exatamente aquilo que Jesus falou. Por quê? Por que ele fez? Mesmo que ele quisesse se controlar e não fazer, ele ia fazer. Era impossível ele se controlar, porque era aquilo que ele era. Quando Jesus fala, vai e faz, ele está falando, seja quem você é. Era aquilo que ele era. Infelizmente, ele estava com o coração longe de Deus, ele era aquele tipo de cara. E ele fez o que fez. E, como eu disse no início, nós precisamos analisar o nosso coração, para saber se há isso no nosso coração. O que está fazendo com que a gente troque Jesus por outras coisas. O que ele fez foi consequência daquilo que ele era. E por isso é mais importante aquilo que nós somos do que aquilo que nós fazemos. Amém? Amém. Aquilo que nós somos dentro do nosso coração é muito mais importante do que fazer, do que obras e obras e obras. O Senhor está sondando o nosso coração. E Ele sonda a nossa vida, Ele sonda nossas intenções. Então é muito mais importante, se Ele sonda intenções, corações, pensamentos, o que é mais importante? É mais importante o que nós somos, e o resto é consequência. Amém? No ponto 3, que é bem no final do versículo, quando João, eu vou terminar até rápido demais, mas quando João termina essa parte do relato, né, no Evangelho de João, volta relatando essa passagem de Judas, e ele relata que Judas se retirou, no verso 30. E aí ele diz, e então era noite. Então, Judas se retirou e então era noite. E se a gente puder fazer uma análise, né, dessa pequena palavra, então era noite, a gente pode parar para pensar um pouco. Que
como é que era a noite naquele tempo? Né? Como é que era a noite nos tempos bíblicos? Será que existia postes assim, de luz, energia, as ruas todas iluminadas? Né? A gente às vezes vê em filme do pessoal saindo com tocha de fogo, ou então a própria luz da lua que iluminava. Então, mas a verdade é que era um breu, era um escuro, era uma escuridão à noite. Era tudo escuro. Glória a Deus. Então, então a gente para para pensar assim naquele momento, a gente para para contextualizar e a gente fecha nossos olhos, a gente vê aquilo que está acontecendo. Então Judas saiu dali daquele lugar, né, da mesa ali com seus amigos, com Jesus, e ele vai e ele sai daquele lugar. O João está falando que então era noite, então ele sai para uma escuridão, ele sai para as trevas. Se a gente for parar para pensar, né, estava noite e ele saiu. E o próprio Evangelho de João, no verso 8, diz assim, se quiser abrir, mas eu vou ler aqui. Em várias passagens, né, a gente vê que, falando que Jesus era luz, especificamente no verso 8, no capítulo 8, no verso 12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz a luz da vida. Quem que é a luz da vida? Cristo. E Judas, o que ele fez? Ele saiu do lugar onde estava a luz sentada do lado dele. Ele foi em direção a um lugar de trevas. Ele foi em direção a um lugar de escuridão, a um lugar, né, de completa escuridão. Por quê? Porque esse fato também revela aquilo no coração dele. Revela aquilo que estava no coração dele. Ele foi para um lugar, né, eu acredito que João também nem escreveu esse capítulo, e era noite. Não sei como é que está no grego e tal, mas com certeza era um lugar escuro, era um lugar tenebroso, escuro, sem luz, e ele saiu da mesa de Cristo e foi para esse lugar. E aí Judas, se a gente começar para pensar, Judas saiu da mesa onde estavam seus amigos, amigos que ele caminhou com ele durante 3 anos, amigos que, como eu disse no início, passaram e viveram coisas grandiosas, coisas maravilhosas, viram coisas extraordinárias. Saiu da mesa onde estava o mestre, saiu da mesa onde estava o pão, saiu da mesa onde estava a luz e mergulhou em trevas das suas próprias vontades. Aquilo que Judas fez foi se afundar nas próprias vontades dele, nos próprios desejos do coração dele. E a gente sabe que o fim de Judas foi um fim trágico. Ele realmente foi de mal ao pior, ele se afundou realmente nas trevas, porque ele saiu do lugar da presença de Deus, do lugar da mesa, do lugar de comunhão com seus amigos, do lugar de comunhão com o seu mestre, do lugar onde havia pão, onde havia luz, onde havia o amor, onde havia perdão, e ele saiu desse lugar. E a pergunta que eu faço essa manhã é o quanto de Judas ainda tem no nosso coração? Quanto de Judas ainda tem em nós? Se você parar para pensar, será que você tem trocado Jesus por outras coisas? Você tem abandonado esse lugar da comunhão, da mesa, dos amigos, sabe, o lugar, muitas vezes a gente já viveu coisas extraordinárias com Deus. A gente precisa parar para pensar isso. Eu me converti com 14 anos, eu tenho 34 anos, então tem 20 anos que eu me converti. E eu já vivi assim, coisas extraordinárias com Deus, muitas experiências e tal. E imagina, você também com certeza já viveu coisas grandiosas com Deus. E a gente, parece que a gente esquece isso, e às vezes a gente sai desse lugar. Será que Judas esqueceu daquilo que ele viveu durante 3 anos com Cristo? Daquilo que ele viveu com os seus amigos? E ele sai daquele lugar e ele entrega Jesus por míseras moedas, sabe? Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente, né? Como eu disse, a nossa moeda de câmbio hoje é outra. Mas quantas vezes, às vezes em pequenos momentos, a gente larga Jesus, a gente abandona Jesus por causa de outros desejos do nosso coração, por causa de outras coisas. E se a gente não sair desse lugar, se a gente não perceber esse lugar e abandonar esse lugar, a gente vai só afundar em cada vez mais trevas. Mas
A gente não pode tomar essa atitude como Judas. A gente precisa permanecer na mesa. Por isso que o Evangelho ele é nascer de novo. Bem, o Evangelho é nascer de novo. Então, como eu disse, todos nós somos maus, a gente precisa nascer de novo. Só um nascido de novo consegue tomar essa atitude. Infelizmente, eu acredito que Judas não era nascido de novo. Judas não nasceu de novo. Só um nascido de novo consegue sair desse lugar e abandonar esse lugar. Amém? Todos nós somos nascidos de novo, amém? O Espírito que há em nós, que habita em nós, nos fortalece para que a gente possa abandonar esse lugar. Nos incomoda porque quando a gente está caminhando para esse lugar, nos alerta para que a gente possa sair desse lugar. Então, por isso, só nascer de novo, só aquele que é nascido de novo, ele consegue caminhar com Cristo, viver com Cristo. Mas antes de nascer de novo, o que é preciso? Não é nada. Quem sabe? Aceitar Jesus. Para você nascer de novo, o que você precisa fazer agora? Eu sei que você nasceu, mas estão prática. Só para a gente. Vou dar um exemplo aqui que nem existe, mas, por exemplo, né, a Fênix, assim, ela basicamente quase praticamente morre para depois ela nascer de novo. Né? A gente nas histórias das Fênix. Então, para você nascer de novo, você precisa de quê? Morrer. O batismo é um sinal disso, não sei se você sabe. O batismo é um sinal de morte e ressurreição para Cristo. Então você precisa morrer para você nascer de novo. Não adianta você só querer nascer de novo. Eu quero nascer de novo, mas aí o velho homem está lá, vivo ainda dentro de você, querendo fazer. E aí por isso que às vezes a luta fica difícil. E você fala, eu não consigo abandonar isso, eu não consigo abandonar aquilo. Ai meu Deus, eu não consigo. Claro, porque você não morreu ainda. Você, né? Mas o homem aprendeu a nadar? Exatamente. No batismo ele aprendeu a nadar. Por isso que tem uns pastores que seguram o cara lá mesmo, assim, para ver se ele morre mesmo. Então é necessário a gente morrer. É necessário morrer. Judas ele recebeu o mesmo tratamento. Para pensar, Judas recebeu o mesmo tratamento que todos os discípulos receberam. Ou a gente vê na palavra Jesus tratando ele diferente. Em algum momento. Não, ele recebeu o mesmo tratamento, ele recebeu as mesmas coisas. Até mais responsabilidade ainda, de ter cuidado do dinheiro e tal. Ele recebeu o mesmo tratamento. Então, poderíamos dizer que Judas nasceu de novo, mas ele, dentro dele, o velho homem desistia. O velho homem não morreu dentro dele. Entendeu? E esse velho homem é que fez com que ele não suportasse aquilo, que, né, fez com que, sem querer entrar, só vou abrir um parênteses, sem querer entrar na questão profética, né? A gente sabe que Jesus fala que ele deveria trair mesmo, mas analisando, né, o contexto e a vida de Judas, ele não era nascido de novo. E o nascido de novo não consegue, quem não é nascido de novo não consegue enfrentar todas essas coisas. Por isso ele falou, eu preciso ir, né, Jesus falou, os discípulos queriam, não, fica, e ele falou, eu preciso ir, porque vai descer sobre vocês o Espírito Santo, e ele vai estar com vocês, ele vai estar fortalecendo vocês, ele vai estar ensinando vocês sobre mim. E o Espírito Santo, quando a gente, né, morre e nasce de novo, ele habita no nosso coração. Amém. E ele faz com que nós consigamos enfrentar todas as coisas, todas as dificuldades. Amém? Amém. E o que é ser um nascido de novo? Não significa que você vai ser perfeito. Nascer de novo ele não é perfeito. Você vai errar, você vai cometer erros. Como Pedro, né, estava na mesa também, naquele momento Pedro estava na mesa também, participou de toda a ceia, mas logo depois o que ele fez também? Negou Jesus. Aí você me diz, Pedro então também como Judas, Pedro não era nascido de novo. Não, ele era nascido de novo também. Só que olha a atitude que Pedro teve depois, ele se arrependeu, ele ficou muito triste diante do Senhor. Depois quando o Senhor, até engraçado quando o Senhor encontra ele, fala, Pedro, tu me amas? Ele fica com vergonha de dizer, porque como é que eu vou dizer que eu amo ele se eu trair ele? Não, Jesus, eu gosto de você. E aí Jesus fala, Pedro, tu me amas? Não, Jesus, eu gosto de você. Quando ele fala, a palavra grega, né? Como que é? Ele usa uma palavra grega. Quando Jesus pergunta, tu me amas? Ele fala, eu te amo. Mas ele usa uma palavra grega que não significa o amor. Significa como se fosse assim, eu gosto de você. Ah, sim. Ele usa essa palavra, uma palavra grega que significa isso. Eu acho que é o ágape. Não, o ágape é o amor. É o amor. O filéu, exatamente. Ele fala, eu filéu do Senhor. Tipo assim, eu gosto do Senhor. Eu amo.
E aí Jesus fala, Judas, desculpa, Pedro, você me ama? Eu filéu, Senhor, eu gosto de você. Parece que ele estava assim meio constrangido, porque como eu vou falar que eu amo o Senhor, sendo que há pouco tempo atrás agora eu traí ele. E aí Jesus fala, na pergunta pela terceira vez, ele fala, eu ágape, o Senhor, eu amo o Senhor com amor verdadeiro. Aí Jesus vai e libera a missão sobre ele. Então, apacenta minhas ovelhas. Sabe? Então, assim, não tem ser um nascido de novo, não tem a ver que a gente vai ser um ser perfeito, que a gente vai acertar em tudo, que a gente vai fazer todas as coisas perfeitas. A gente vai cometer erros também, como Pedro cometeu, mas vai depender daquilo do nosso coração, do posicionamento do nosso coração, de querermos mudar, de querermos sair, sermos transformados, de querermos tomar uma outra direção, e não a direção de sair da mesa, não a direção de sair de diante dos amigos, diante da comunhão, diante da presença do Senhor. Isso é o que nós não podemos fazer. É sair diante da presença de Deus e afundar nossa vida em trevas. Mas quando a gente erra, quando a gente tropeça, a gente precisa chegar diante do Senhor, pedir perdão e resgatar de nós o amor. Porque, olha, para pensar, é isso que Jesus estava fazendo com Pedro. Pedro estava duvidando do próprio amor dele. Ele estava duvidando do amor dele. E aí Jesus estava tentando resgatar dele o amor. Tipo assim, eu sei que você me ama, Pedro, está aí dentro de você. Fala. E ele estava, tipo assim, cutucando Pedro para que Pedro falasse. Tipo assim, resgatando dentro dele aquele amor que Jesus sabia que ele tinha. Até aquele momento que ele solta. Sim, Senhor, eu amo o Senhor. Então, apacenta meus ovelhas, cara. Para com isso, para com essa bobeira. Você me traiu, mas eu estou aqui diante de você. Você me traiu, não. Você me negou, mas eu estou aqui diante de você. Vamos para a missão, cara. Você me ama e apacenta meus ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Então, essa é a nossa atitude. Vamos errar? Vamos. Mas nós temos que estar diante do Senhor. Entendeu? Resgatando dentro do nosso coração a ajuda do Espírito, o nosso amor. Entendeu? As palavras que o Senhor deu para nós, tudo aquilo que o Senhor falou com nós. Resgatando aquilo para que a gente possa levantar e continuar andando. Continuar a missão. Amém? Amém, glória a Deus. Nós precisamos nós não podemos nos deixar ser tomados pelas trevas, nem pelos desejos, mas continuar diante da luz, mesmo que isso revele algo que não seja bonito. Nós precisamos continuar diante da luz do Senhor. Como eu disse agora, para que nós possamos ser transformados. E outra coisa que andar em comunhão, andar em unidade com a igreja, isso ajuda muito, isso ajuda a gente a permanecer. Foi o que Judas não fez, Judas saiu. Será que se Judas, como eu disse, sem querer entrar no ponto profético, mas será que se Judas tivesse comunicado com um amigo, tivesse falado, será que talvez um dos discípulos não teria, não, cara, não faz isso, para com isso, para de ser bobeira, vamos lá. Será? Mas ele não, ele se calou, ele se afundou nas trevas, porque ele estava nos desejos do coração dele, se isolou dos seus amigos, se isolou da missão que Deus deu para ele, e se afundou em trevas. E nós não podemos tomar essa atitude. Se tem alguma coisa nos afligindo, se tem algum pecado que está nos afligindo, tem algo que está no nosso coração, vamos comunicar, vamos conversar, chama alguém, fala, olha, ora por mim, eu preciso sair desse lugar, eu preciso ser curado disso, eu preciso ser curado daquilo, eu estou com esse tipo de pensamento, me ajuda. Não só o pastor, todos nós somos irmãos, todos nós estamos na mesma missão. Sabe, me ajuda, me tira desse lugar, vamos comigo, caminha comigo. E aí assim a gente vai caminhando. Não se isole, entendeu? Como Pedro, como Judas, e cai nas trevas. E assim a gente vai continuar tendo parte do sangue, do pão, da mesa de Jesus, na luz, até sermos transformados em pessoas melhores. Juntos, né, na mesa, partindo do pão, tomando do sangue, vivendo em comunhão, juntos, diante da luz do Senhor, é que a gente vai sendo transformado. É que a gente vai conseguir vencer todas as nossas batalhas, todas as nossas dificuldades e caminhar, né, dentro daquilo que o Senhor liberou para nós, dentro do plano que o Senhor tem para cada um de nós. Amém?